Pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer a todos os inscritos. A gente viu muita gente da indústria cosmética, da farma, pessoal da construção civil, consultorias. Então, a gente agradece pelo interesse no assunto. Eu queria agradecer também aos convidados, né, o Hélio Samora, ao Ruslan Segurski, a Fernanda Soares também, que tem trabalhado com a gente há quase um mês aí nos bastidores desse webinar. A gente vê algumas pessoas que estão já na sala junto com a gente, o Marcelo Pinheiro, que é um antigo amigo nosso, o Francisco Ode, que é um cara da construção civil e que quer transformar a construção civil. Enfim, tem vários nomes que estão com a gente. Na agenda de hoje, nós temos questões relacionadas à implementação da internet das coisas na indústria por processos e que nós vamos direcionar ao Hélio e ao Ruslan. E no final, nós vamos fazer uma apresentação da solução da Odem para vocês terem uma ideia de como a solução ela funciona. É importante também que vocês saibam que esse webinar vai estar disponível no nosso canal do YouTube, o Supply Chain Aid. Então, vocês terão acesso a todo esse conteúdo, caso queiram revisitar algum tema que foi discutido aqui. Falar um pouco sobre a SEC Consulting, né? Nós fundamos a empresa em 2010 para atender o mercado de trabalho de uma forma mais flexível, tanto em posição efetiva, mas também por projetos. E a gente se especializou em supply chain, na estratégia, no projeto, na execução, também nas melhores práticas de supply chain. A nossa missão é sempre gerar resultados financeiros, reduzindo despesas, ineficiências, e claro que agregando valor ao negócio dos clientes que a gente atua. A nossa visão é buscar incansavelmente a excelência operacional, mesmo sabendo que a perfeição é um alvo móvel, né? A gente tem que buscar atingir a perfeição na nossa gestão. E os valores, a gente trabalha muito com ética, respeito, humildade, integridade e transparência. Nós temos como empresas parceiras a DirectBiz, que justamente nos ajuda no link do business plan do negócio e a estratégia de supply chain, especificamente para negócios em venda direta, e a IoT Solutions, que oferece vários tipos de solução de alta tecnologia. Vou pedir para o Hélio apresentar a IoT Solutions. Hélio, você quer apresentar para o pessoal? Não? Tá bom. Obrigado, Carlos. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Hélio Samora. Eu sou o diretor da Industrial IoT Solutions. Nós somos uma multinacional com sede aqui nos Estados Unidos, onde eu estou baseado. Nós estamos há quase 2 anos distribuindo soluções de internet das coisas no Brasil. Nós somos um distribuidor, a gente não vende diretamente ao cliente, por isso que nós temos a SEC como um parceiro, que ela atende vocês diretamente. E hoje, né, daqui do lado direito, vocês têm as soluções que a gente distribui. E uma delas é que a gente vai se focar hoje, a solução de uma empresa chamada Odem Technologies, que está baseada em Nova York. É uma plataforma de inteligência, uma plataforma de IoT e inteligência artificial focada na indústria de processo, na indústria de manufatura. Mas nós também distribuímos soluções da Hexagon, uma divisão da Hexagon que é baseada em Atlanta, voltado para a mobilidade. Vocês poderem, integração de dados e mobilidade, você poder criar um app da sua empresa para consumir os dados da sua empresa dentro do conceito de internet das coisas. A terceira solução que a gente distribui é a SenseMetrics, é uma empresa baseada em San Diego, na Califórnia, focada em gestão de ativos. Ativo pode ser uma ponte, uma barragem, um edifício, uma barragem de rejeitos de uma mineradora. São algumas das aplicações que a gente tem e algumas, inclusive, aí no Brasil. E a quarta e última solução é uma plataforma que nós desenvolvemos, é uma solução voltada para combate de perdas de água nas empresas de saneamento. O Smart Aqua é um software novo, nós lançamos no ano passado.
focado nas empresas de água. Por incrível que pareça, o Brasil perde 50% da água produzida, da água tratada, e nosso objetivo é ajudar as companhias de água a reduzir isso significativamente. Mas, em geral, nós somos uma empresa de tecnologia e estamos levando para o mercado latino, para o mercado principalmente brasileiro, soluções de primeiro mundo na área de inteligência artificial e internet das coisas. Ok. Bom, agora me apresentando, eu sou engenheiro mecânico, tenho pós-graduação em administração industrial e MBA executivo internacional pela FIA. Tenho mais de 30 anos de experiência em segmentos como autopeças, construção naval, telecomunicações, ciências da vida, no projeto de supply chain, execução e as melhores práticas. E a minha carreira foi construída em empresas reconhecidas como a Avon, Alcatel, a DHL Supply Chain, Hermes, Marabras, Rinode, Aloha, e membro da ASCM, que é a Association for Supply Chain Management, e do ISP, que é a International Society for Pharmaceutical Engineering. O Hélio é um engenheiro mecânico também, da mesma turma que a minha, pelo Mackenzie. Ele tem pós-graduação em marketing pela ESPM. É um executivo com mais de 30 anos também de experiência em gestão e implementação de soluções de tecnologia para automação de processos, engenharia, manufatura, operação e serviços em vários setores, né? de manufatura, petróleo, mineração, defesa e governo, e também trabalhou em grandes empresas como a Senco, Sysgraph, PTC, Hexagon Mining, Sensimetrics, e também atuou em várias posições executivas no Brasil e no exterior. O Ruslan Segurski, ele é analista de sistemas pela Impacta Tecnologia e Smart Manufacturing e Tecnologia Industrial pelo MIT. É um profissional com mais de 15 anos de experiência no segmento industrial, com consultorias, desenvolvimento e implementação de soluções focadas na transformação digital, gestão da informação e indústria 4.0. Projetos automatizados com inteligência artificial e machine learning. Técnico especialista da solução Odin, que é essa que nós vamos apresentar para vocês hoje, na Industrial IoT Solutions. Agora eu queria que o Hélio passasse para nós um pouco desse panorama da indústria 4.0 e o Brasil. O slide que nós temos na tela ele foi criado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é uma agência de alguma forma ligada ao Ministério da Indústria e Comércio. E ele tem fala um pouco explica num slide simples a evolução, a primeira revolução industrial no final do século XVIII, a chegada da eletricidade, o início da automação e a quarta que nós estamos vivendo agora, que é a era dos sensores, a era do IoT, a era da inteligência artificial e do Big Data, onde você usa todas essas tecnologias juntas, né, para melhorar os teus processos industriais. Então, isso dá uma ideia da linha do tempo e nas evoluções que a gente teve na indústria. Por favor. Mas os números da indústria no Brasil hoje eles são preocupantes. Quando eu entrei, né, na indústria, em 1986, fui recém-formado engenheiro mecânico, eu, o Carlos Eduardo, o Luiz Fernando, que também está nesse evento, o PIB da indústria era quase 30% do PIB brasileiro. Dois fatores ocorreram, o Brasil sofreu muita desindustrialização, mas também o agronegócio se multiplicou algumas vezes nesse período. Mas, então, hoje a indústria representa apenas 10% do PIB do país e eu acho que todos nós nessa conferência temos um objetivo de aumentar esse número. Em termos de inovação, o Brasil ocupa uma posição não muito honrosa, 69ª posição no mundo. E o índice de produtividade na indústria caiu ao invés de aumentar, né? Isso é uma conversa longa, poderíamos falar algumas horas sobre isso, mas a ideia é que a gente precisa reverter essa queda de produtividade também. E isso está demonstrado no gráfico, no último dado da direita aqui, que o Brasil caiu da 5ª posição em competitividade para a 29ª. Então, o cenário não é muito
animador, mas ele da mesma forma ele abre uma oportunidade. Eu acho que todos nós aqui estamos focados em buscar essas oportunidades. E o próximo, por favor, o próximo slide, vai mostrar que a própria Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial vê oportunidades de desenvolvimento industrial, vê oportunidades gigantes. De o uso dos conceitos da indústria 4.0 podem gerar uma economia na ordem de 72 bilhões de dólares ao ano, com 34 bilhões em ganho de eficiência, 31 bilhões redução de custos de manutenção de máquinas e mais uma economia de 7 bilhões na área de energia, economia de energia. E aí você falou, mas o que tem tudo isso a ver com o que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos focar basicamente nesses 3 pilares: ganho de eficiência, redução do custo de manutenção de máquinas. Se você tiver que parar uma máquina, fazer uma corretiva, isso tem um custo muito maior do que se você prever e conseguir antever o problema que pode estar ocorrendo. Da mesma forma, nós temos que ganhar eficiência. Mais para frente nós vamos falar sobre a fábrica oculta. Dentro de toda a fábrica, de toda empresa que está nessa conferência, existe uma fábrica oculta. Nós vamos tentar mostrar como o uso de sensores, o uso de uma plataforma de IoT, o uso de inteligência artificial, de algoritmos de inteligência artificial, você consegue encontrar essa fábrica. E, claro, um resultado de tudo isso é economia de energia, porque você não vai fazer produtos que você vai ter que descartar ou ter que retrabalhar. Você vai fazer corretamente da primeira vez um produto de qualidade e num preço competitivo. Então, nós vamos ganhar. Nosso objetivo é mostrar como uma plataforma, como uma tecnologia que a gente vai apresentar para vocês pode trazer ganho de eficiência, redução de custo de energia, redução de custo de manutenção e, quem sabe, colocar a indústria brasileira num patamar mais competitivo daqui para frente. Eu já havia mencionado, 2 tecnologias que nós vamos focar hoje, a internet das coisas. A internet das coisas, só como referência, foi um termo cunhado por um engenheiro inglês em 1999. Na época, ele anteviu que ia ocorrer esse fenômeno. Na época não existiam telefones celulares da forma que a gente conhece hoje, smartphones, mas o cara foi um visionário e mostrou que a indústria estava indo nesse caminho. Qual que é o principal objetivo numa tecnologia de IoT? Entender como é que o seu produto está funcionando, como é que ele está sendo fabricado, quais são os fatores que afetam o teu produto. Então, na indústria de processo, muito comum que a temperatura ambiente, a umidade afetem o produto final. Mas como é que você traz essa informação para dentro do sistema? Você tem que coletar essas informações, sensores ambientais, você tem sensores nas máquinas, você tem sensores nas linhas, você tem sensores de qualidade, do produto, da matéria-prima, temperatura que a matéria-prima entra no processo, sensores de temperatura no produto final e assim por diante. Toda essa informação vai ser coletada através de soluções de internet das coisas. E nós temos condições de apoiar vocês em entender o que eu preciso medir, que parâmetros, que grandezas que eu preciso medir. Mas ok, hoje em dia já tem muita gente fazendo isso, mas o que o pessoal não consegue é tratar os dados. Imagine sensores rodando na tua fábrica, na tua linha de produção, 24 horas por dia, 7 dias por semana, coletando dado. Você tem um volume de dados gigante. E aí você precisa da inteligência artificial para ter capacidade de classificar esses dados. São algoritmos de clustering, como a gente chama. De buscar anomalias. Existem anomaly algoritmos, para que você possa entender o que são os outliers. No passado se falava muito, não, esses pontos são ruído, a gente não considera. Hoje em dia essas anomalias são importantes para entender falhas no processo, né? E também, por exemplo, algoritmos de regressão, onde você pode entender qual é uma tendência. E vocês vão ver um caso prático que o Ruslan vai mostrar para a gente, em que o sistema prevê, né, o que vai acontecer no futuro. Como é que ele sabe isso? Ele sabe, ele está entendendo todos os sensores que tem, a leitura de todos os sensores e a inteligência artificial. Os algoritmos de regressão estão prevendo que daqui a 5 minutos pode ocorrer uma falha no teu chão de fábrica. Então, essas 2 tecnologias é que nós vamos focar hoje. Eu diria que mais fortemente na área de inteligência artificial do que na internet das coisas, mas as 2 são gêmeas, elas têm que estar sempre juntas, ok? Então, veja, nós vamos tentar mostrar para vocês como a gente pode transformar a empresa de vocês. Carlos.
falar um pouco de como a tecnologia, né, ela vai contribuir na jornada rumo a essa era, a nova era 4.0 e a transformação de supply chain. Esse diagrama ele mostra uma cadeia de suprimentos básica, né? Onde você tem um fornecedor, um produtor e um consumidor. E sempre que há uma cadeia de suprimentos, a gente tem basicamente 4 fluxos operando, né? O fluxo de informação, o fluxo de materiais, fluxo de pagamento e o fluxo reverso de produto. Então, a gente olhando em cima, se há um fluxo de informação, essa informação ela tem que ser tratada. Então, essa é a mensagem desse diagrama. Onde há um fluxo de informação e a manufatura está no elo central, está no produtor, as informações que passam pela manufatura, elas têm que ser registradas e têm que ser tratadas e decisões com base nessa informação, elas têm que ser tomadas. E aqui, um fator crítico para o sucesso desses projetos, que são extremamente relevantes para qualquer negócio, é fundamental que os projetos eles estejam sempre alinhados ao plano de negócio da empresa. Ou seja, alinhamento com as estratégias de negócio, o business strategy, e as estratégias organizacionais, que é a organizational strategy. A estratégia de negócio nada mais é o que a empresa vai fazer para ela competir, né? Então, é o plano de como ela vai competir no mercado. E a estratégia organizacional é como a empresa vai funcionar nesse ambiente. Tendo, a partir da estratégia de negócio e da estratégia organizacional, que a empresa pode ter isso formalizado ou não, se ela não tem isso formalizada, ela com certeza ela é de conhecimento de todos, porque o dono da empresa, o presidente da empresa, ele transmite essa informação do que ele quer para o negócio, a partir do plano de negócio, nós vamos ter os inputs, né, ou seja, os dados de entrada para estabelecer uma estratégia de supply chain. E a partir da estratégia, nós vamos ter um projeto da cadeia, o desenho do modelo operacional, a execução e a partir daí, a melhoria contínua dentro da cadeia de suprimentos, né? E a estratégia da cadeia de suprimentos, ela define como a cadeia de suprimentos ela vai funcionar nesse ambiente para atingir as metas definidas no plano de negócio. Além disso, quando os projetos eles são tratados num nível corporativo, normalmente esses projetos envolvem supply chain, envolvem a área de tecnologia, envolve finanças, envolve o RH. Então, a partir do plano de negócio, a gente também vai ter a integração dessas áreas. Aqui passar para vocês um pouco de cenário e um pouco de tendências para a gente trabalhar nas estratégias de supply chain. Então, o primeiro termo que a gente vê ali é o mundo VUCA, né? Então, quem participou de eventos de inovação, principalmente de 2, 3 anos para cá, ouviu falar muito desse termo. Então, se o mundo é VUCA, né? Então, se o mundo ele é volátil, né? Que é o primeiro V, por que não desenvolver uma gestão estruturada, sustentável e sólida, né? Com base em conceitos e processos? Se ele é incerto, por que não tomar as decisões com base em informação? Você ter um plano de ação de curto, médio e longo prazo. Se ele é complexo, vamos ser hábeis em simplificar os assuntos complexos, né? Então, vamos tornar o complexo simples e implementar projetos complexos de forma simples, né? E se ele é ambíguo, né? Vamos estabelecer cenários de forma que a gente consiga conviver com esse mundo VUCA tão falado aí nos últimos 3 anos. Uma outra tendência é a multicanalidade.
Então, a empresa ela tem que ser B2B, tem que ter um e-commerce, tem que ter... A gente viu muito com a pandemia, televendas funcionando, o WhatsApp funcionando para fazer vendas. Então, outros canais, como venda direta, varejo, esses canais eles têm que funcionar em harmonia para que a empresa também tenha sucesso nesse cenário de supply chain. O minimalismo, mas aí eu queria falar do minimalismo no seguinte sentido, né? De tornar simples questões complexas. Então, é isso que é o minimalismo aqui nesse cenário, né? Data-driven, né? Ser guiado por dados. Então, desenvolver a cultura de que a gente tem que ser orientado por dados. E aí vem de encontro com tudo que o Hélio falou nas apresentações dele, né? Implementar a cultura de inovação, ou seja, a inovação passando por todas as áreas e por todos os níveis da empresa. O storytelling também, né? A gente transmitir a informação através de história. E estamos num cenário pós-pandemia, onde, claro, né, novas habilidades, novas características vão fazer parte do nosso dia a dia, como adaptabilidade, flexibilidade, ser mais tecnológico, ser mais digital, cuidar das pessoas, ter mais resiliência, cooperar mais, e a empatia também é uma característica, né? E a gente sentiu na prática, com a pandemia, a necessidade de tomada de decisão rápida, a necessidade da priorização, a busca de eficiência e produtividade como nunca, né? E também as empresas olhando para a margem de contribuição de produtos para ela vender produtos com maior lucratividade. E o ambiente tecnológico que cerca também as estratégias de supply chain, aí tem uma lista de novas tecnologias que estão à disposição da gente, e aí, obviamente, que eu não vou passar por todas elas, mas aí a gente vê aqui a nuvem, né, a computação em nuvem, que permitiu tudo isso, né? Então, você tem velocidade, flexibilidade e baixo custo para você processar informação. Sem a nuvem, a gente não conseguiria fazer isso. E a inteligência artificial e a internet das coisas que nós vamos explorar aqui. Então, esse conjunto de tendências, tecnologias, e aqui eu não vou apresentar os sistemas disponíveis que tem para resolver os processos e subprocessos de supply chain, porque senão não caberia na tela, né? Então, aqui é só para ilustrar então, essa parte de tendências e tecnologias. E a partir da estratégia de supply chain, no projeto, no planejamento e na execução, que a gente enxerga as áreas que fazem parte da execução de supply chain. Então, a gente tem o planejamento, a área de compras, manufatura e distribuição. Então, o foco desse webinar de hoje é a implementação, é o uso, né, de computação na nuvem, internet das coisas e inteligência artificial na manufatura, e a gente especificamente vai tratar a manufatura por processos, mas ela é totalmente aplicável à manufatura discreta também, mas pelo nível de complexidade da manufatura por processos. O mundo ele tá em constante evolução, tá? Eu coloquei de 10 anos para cá a forma de resolver problemas e a forma como a gente desenvolveu os trabalhos em cadeia de suprimento nas empresas, ela mudou completamente, né? Então, há 10 anos atrás, nós tínhamos uma ênfase muito grande em melhorar processo, em estabelecer processo, em mapear processos, né? Usando conceitos. Então, muito do trabalho de gestão era baseado em conceitos e processos. Depois nós passamos por uma fase de sistemas, implementar sistemas. A partir daí, a gente percebeu uma aproximação da área de tecnologia muito grande da área de negócio. Então, já não era mais possível implementar projeto sem ter a área de tecnologia do lado. E hoje, nós temos a tecnologia com a gente. Então, que são tecnologias disruptivas, principalmente nos últimos 3 anos, né?
e com uma foto da pandemia, e aí, só que o mundo, né, a vida não é uma foto, a vida é um filme. Então a gente passamos pelos processos, pelos sistemas, pela tecnologia, e agora a gente passa a olhar para o futuro, né? E a mensagem desse slide que eu quero deixar, primeiro, né, as pessoas elas participam em todo filme, né? A gente enxerga as pessoas, independente do nível de tecnologia, as pessoas elas estão em todo o filme, né? A forma de resolver os problemas ela mudou completamente, porque hoje as tecnologias que não tínhamos disponíveis elas estão na nossa mão, principalmente com a computação na nuvem, né? E se a gente olhar para o futuro, né, de onde nós estamos, e se a gente enxergar as empresas da gente... Então eu dou o endereço daqui, o Aníbal Junqueira. Ficamos sabendo, Aníbal Junqueira... Tem um microfone aberto aí. Então, se a gente olhar o futuro, isso tem que influenciar nas nossas ações do presente, né? E a tecnologia, ela não é mais um segmento de negócio, né? Ela está em todos os negócios, e as empresas acabam competindo mais por tecnologia, né? Então, essa é a mensagem desse slide, né? Falando um pouco da manufatura por processos, e aqui eu também não vou perder muito tempo, basicamente, a manufatura por processos ela tem 3 etapas, né? A preparação de material, que é a pesagem, né? O processamento do granel e o envase, né? E cada uma dessas etapas tem equipamentos, sensores, equipamentos auxiliares, enfim. E essa manufatura por processos, ela tem uma série de desafios, né? E são desafios que a gente viveu nesses últimos 30 anos trabalhando na indústria. Então, a gente observa perdas de lotes por não conformidade, né, aos requerimentos de qualidade. Então, você está num reator de 1, 2, 3 toneladas e, de repente, há uma rejeição nesse reator e você perde o teu lote. Consequentemente, você perde todas as matérias-primas que estão nesse processamento, né? Uma grande dificuldade é padronizar esses processos e otimizar esses processos. Então, quais são os tempos, as rotações, as temperaturas, as informações, todas as informações que eu controlo nesse processo, é difícil de padronizar isso se eu não tenho registro e tratamento dessas informações, né? Falta de controle de parâmetros de processo, principalmente durante a execução, baixa eficiência operacional, perda de capacidade produtiva, até por tempos maiores de processamento, a ausência de registro histórico e muito menos o tratamento de tudo isso, e também dificuldade de você enxergar em que fase do processo você está durante o teu processo de fabricação. Então, esses são desafios que a gente vivenciou vários anos na indústria por processo. Agora, a primeira pergunta, né, a primeira dúvida que vem, no caso de equipamentos que não conectados, ou caso haja falta de sensores, como a gente tem que proceder? Então, a gente queria esclarecer esse ponto com vocês. Eu queria convidar o Ruslan para estar passando algumas explicações para vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ruslan. Como o Coimbra, como o Carlos Eduardo me apresentou, eu sou o técnico responsável por a parte das soluções de IoT e inteligência artificial para chão de fábricas da IoT, da Industrial IoT Solutions, a empresa que eu participo. Bom, a questão sobre equipamentos não conectados, né, equipamentos legados nas fábricas, são muito pertinentes e muito frequentes, né? Nós temos aí 2 tipos básicos de equipamento. Então, nós temos equipamentos que são mecânicos, que neles não há nenhum tipo de sensoriamento, que aí nós teríamos que pensar em fazer uma implementação de sensores, né, e de um CLP controlador ou de um I/O nesse equipamento, ou equipamento com CLPs antigos, que existem formas de se conectar a esses CLPs, existem
Todos os CLPs têm alguma forma de conectividade. Todo controlador lógico programável, ele precisa de uma conectividade até mesmo para ele poder ser programado, né? Então, mesmo equipamentos antigos, com CLPs antigos, nós conseguimos conectar de alguma forma, com algum hardware específico que nos dá acesso a esses dados, né? E assim conseguimos obter esses dados de processo desses equipamentos. Equipamentos também legados com controladores em vez de CLPs, né? Apenas, vamos dizer, como se fossem arduinos, né? Fechadinhos ali dentro do equipamento. Nós temos que fazer alguma intervenção elétrica entre o sinal que é capturado e o recebimento do dado nesse controlador. Nós teríamos que colocar um I/O para receber e replicar esse mesmo sinal, transmitindo para nós as informações aí no meio do caminho. Ok. E, Ruslan, como definir, então, quais sensores usar? Esse também é um outro ponto muito importante, porque a primeira coisa que nós precisamos entender é o que nós queremos medir, né? Então, qual que é a grandeza física a ser medida? Então, seja temperatura, velocidade, né? Dimensão, para caso de conformidades, né, por dimensional, qual que vai ser o ambiente de operação, então qual que é a performance necessária, né, interferência que nós vamos ter no ambiente, por exemplo, interferência eletromagnética leva muito em consideração quando nós estamos trabalhando com sensores com conectividade por Wi-Fi, por exemplo, a performance dele influencia muito, né, na parte da precisão dele também, com a questão dos períodos de leitura desses dados. Da mesma forma, temos que entender a característica de saída desse sinal. Basicamente, para a indústria, nós vamos ter três tipos, né? PNPs, NPNs e de contatos direto, né? Como, por exemplo, sensores de fim de curso, que facilita bastante o tratamento, né, dessas informações. A precisão, todo sensor ele vai ter um datasheet, né, ele vai estar escrito qual que é a sua resolução, qual que é a sua coracidade, até mesmo o tempo de trabalho dele, que seria o MTBF previsto para esse sensor, né, e aí também pensar na disponibilidade e no preço do mesmo. Okay. É um conjunto de informações que tem que ser lido, né, no datasheet, ver se a melhor opção para atender ali a leitura que é desejada. Ok, excelente, Ruslan. E a partir dos sensores, né, como que essas informações são transmitidas e registradas? Então, a gente já tem os equipamentos, temos os sensores instalados, sabemos as grandezas que a gente quer medir, como isso é transmitido e registrado? Tá, perfeito. Bom, inicialmente o sensor vai fazer o seguinte, ele vai converter uma grandeza física, como por exemplo uma temperatura, né, em algum sinal digital que possa ser lido. Quando nós estamos falando nesse tipo de sensores, os sensores eles vão passar por basicamente 4 etapas, né? Vai ser feita uma filtragem desses sinais que foram lidos, uma amplificação deles, né? Eles vão ser então convertidos em corrente e então enviados a um dispositivo de leitura. No caso, né, como que esses dados vão ser capturados? Eles passam por essa sequência, né, de passos e o nosso CLP, por exemplo, ele vai ler essa corrente. Então, os dados que foram convertidos em corrente, eu leio ali a amperagem na entrada da minha porta do meu CLP e eu vou definir aqui, por exemplo, seguindo também os datasheets do sensor, né, que a amperagem de tanto a tanto vão significar de tal a tal grandeza. Então, por exemplo, de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, e como isso vai variar dentro da corrente, e isso tem que ser programado dentro do CLP. Ok, perfeito. Como é que é a integração com os sistemas existentes, como o ERP, o MES, né, que é o Manufacturing Execution System, e o APS, Ruslan? Legal. Sistemas de manufatura inteligentes, né, a inteligência artificial ela precisa não só dos dados de processo, mas ela precisa também dos dados de execução, né? Então, por exemplo, qual que é a ordem de produção, qual que é o tipo de produto que está produzindo,
identificação, integração, por exemplo, com paradas manuais de processo, informações manuais de qualidade, informações manuais, por exemplo, de pesagem, de batelada dos produtos, né? Com isso, nós vamos ter que fazer algum tipo de integração com os sistemas corporativos. Então, o primeiro deles, o mais simples, é nós estarmos trabalhando com APIs, né? APIs são formas, vamos dizer, são scripts que fazem a conectividade entre os sistemas. O que ele vai fazer? Cada tipo de sistema ele vai conseguir gerar um tipo de API, vamos dizer assim, né, uma linguagem que vai ser transmitida via API para fazer essa troca de dados. Outro modo que é muito comum é trabalhar com integração de banco de dados. Então, por exemplo, você tem o seu ERP com o banco de dados X, você tem o seu MES com outro banco de dados X, tem um sistema de inteligência artificial também com outro banco de dados, cria-se um banco de dados intermediário entre todos os sistemas, aonde, por exemplo, quando o RP enviar uma ordem de produção, soltar uma ordem de produção para ser produzida, ele vai gravar nesse banco de dados central. O MES, por exemplo, vai consultar essa ordem de produção, verificar se está disponível ou não para ser produzida, também interage nesse banco de dados central, grava nele. Nós lemos os dados nesse banco de dados, como, por exemplo, tempo estimado, tipo do produto que nós estamos produzindo, né? Para nós estarmos alimentando também a nossa inteligência artificial. Ok. Outra questão extremamente importante, né, é que a interface com o usuário seja bastante amigável, né? Senão, simplesmente o usuário ele acaba não usando o sistema, ele despreza, né? Então, o acesso ele pode ser feito através de dispositivos móveis, como um celular, um tablet. Como é que funciona isso? Sim, hoje as plataformas elas estão fornecendo os acessos de apontamento de uma forma gráfica, em modo web, vamos dizer assim, né? Então, dessa forma, qualquer smartphone, qualquer tablet, qualquer computador consegue ser utilizado para fazer esse apontamento, né? Então, nós saímos já daquele mundo onde nós tínhamos uma caixinha ali com um teclado alfanumérico, né? Aonde simplesmente se digitava o código, parava, ele dava um alarme, o operador identificava, parou por motivo de quebra hidráulica, por exemplo, ou pane elétrica, né? Ele via qual que era esse motivo numa listinha, digitava o código e isso ia para o sistema, né? Então, esse tipo de interface já está em desuso, nós não usamos mais isso, usamos interface web que pode ser aberta em qualquer dispositivo, justamente para dar muita flexibilidade, né? Não, ok. Isso realmente faz a diferença. O outro problema também que a gente tem é que todo parâmetro, né, de controle, a gente tem os limites máximos e mínimos, né? Então, como a gente visualizaria esses limites, Ruslan? Legal. Numa plataforma como a nossa, né, com inteligência artificial, e que nós lemos ali todos os parâmetros dos equipamentos, cada um dos sensores se torna uma variável dentro da nossa plataforma, né? Cada variável ela é definido, né, um limite máximo e mínimo de acordo com a ordem de produção a ser produzida, né? Gerando assim uma visualização. A gente consegue ver numa plotagem facilmente como que está o comportamento, se está dentro dos limites, né, ou não, e inclusive disparar alarmes já antecipados disso. Bom, também pode ser, por exemplo, variáveis, um processo contínuo, essas informações não estão dentro da ordem de operação, né, na ordem de fabricação. Podemos definir isso também na plataforma de forma constante. Então, por exemplo, no equipamento, uma corrente do motor, ela nunca pode estar acima de tanto ou abaixo de tanto que pode demonstrar, né, dessa forma, alguma falha mecânica que está forçando demais o equipamento, ou então trabalhando abaixo do esperado. Eu acho que essa visualização vai ficar mais clara daqui a alguns minutos quando você abrir o sistema e Abre a demonstrar, plataforma. né? Aí eu acho que aí quando você abrir a plataforma, eu acho que vai ficar bastante visível como isso é feito, né? Exato, exato. Vai ficar bem visível, vocês vão poder ver isso ao vivo rodando em uma fábrica, inclusive. Tá. Também é bastante comum
na manufatura por processo, né, alguns parâmetros são verificados externamente, né? Então, tem parâmetros que são medidos no laboratório físico-químico. Por exemplo, medições de viscosidade, que você tem que ter um viscosímetro no laboratório para ver qual é a viscosidade, densidade, padrões de cor, como ficam essas informações, né? Como elas fazem parte das informações que são coletadas dos sensores. Tá. Esses dados, eles entram dentro do sistema como uma integração offline de informações. Por exemplo, laboratórios, né? A checagem de amostragem em laboratórios. Se o laboratório tiver algum sistema onde o equipamento faz essa leitura, né? Por exemplo, tem uma centrífuga, tem algum equipamento que faz alguma verificação, consegue emitir isso automaticamente dentro de algum sistema, nós fazemos a integração com esse sistema e conectamos ele, né? Não deixando ele mais offline, mas sim online. Caso não exista isso, geralmente são preenchidas planilhas, né, de processos onde é dado, né, um ok sobre a qualidade do produto a ser examinado, né? Então, feita a inspeção ok, qualidade está ok, né? Até mesmo a manutenção, quando ela está fazendo o seu trabalho de manutenção, trocando algum equipamento, vendo algum problema, né? Geralmente são formulários que são preenchidos, muitas vezes até mesmo no Excel. Nós podemos fazer a integração com esses dados e quando essas planilhas, por exemplo, forem preenchidas, nós conseguimos estar levando para dentro da nossa plataforma. Para isso também existe outros tipos de plataforma que dão auxílio, né, como, por exemplo, o Exalt, que também é uma das plataformas que nós trabalhamos na Industrial IoT, que permite fazer a digitalização de todos esses dados de chão de fábrica, né, tendo ali, por exemplo, opção de, por exemplo, digitar esses dados no tablet, num celular também, e subindo automaticamente para a nossa plataforma, por exemplo, eliminando ali o papel. Ok, muito bom. E as imagens, Ruslan? Aí tem verificações de padrões de cor, presença de contaminação em frascos ou líquidos turvos, né? Se eu estiver olhando para a manutenção de equipamentos, né, eu tenho componentes de desgaste. Uma coisa também bastante comum, falhas na impressão pela inkjet. Como é que as imagens elas são utilizadas e tratadas? Legal. Bom, as imagens elas são utilizadas como um sensor comum, né? A diferença é que em um sensor comum nós temos aí a leitura dele diretamente no CLP. Com o caso das imagens, essas imagens elas têm que ser processadas em algum controlador para depois a gente ter uma saída de aprovado ou reprovado, né? Então, da mesma forma com o sensor comum, nós poderíamos estar trabalhando com os sensores de imagem. Alguns sensores de imagem, como por exemplo, sensor de cor, né, o colorímetro, a parte de presença, sensor de imagem de passagem, né? Isso é até mais simples que a gente consegue conectá-los diretamente a um CLP, enquanto os outros ainda nós vamos depender do controlador da plataforma que vende esse sistema de imagem para vocês, né, para os clientes. Mas também é colocado dentro da nossa plataforma como dado relevante relacionado à qualidade muitas vezes. E aqui agora um ponto crítico num projeto como esse, né? A gente tem acompanhado problemas de segurança de informação, né? Então a pergunta é aqui, né? Os dados eles ficam armazenados em nuvem segura, né? E como a gente garante essa segurança? Perfeito. Bom, um dos pilares da indústria 4.0 é o uso da computação em nuvem, né? A computação em nuvem ela veio para ficar justamente porque ela tem um potencial muito maior do que você trabalhar com qualquer servidor internamente dentro da companhia. Então, por exemplo, é muito mais barato você utilizar, né, o processamento de supercomputadores em nuvem do que você ter um supercomputador dentro da sua empresa para processar todas essas informações. A nuvem hoje, eu posso dizer que ela é mais segura do que um ambiente interno de uma empresa, né?
as nuvens comerciais, elas têm criptografia de nível militar, extremamente seguras, né? Enquanto, por exemplo, eu já vi vários casos aqui no Brasil mesmo de redes corporativas de dados, né, de produção, de engenharia, sendo sequestrados por hackers, né, que inclusive pedem dinheiro para liberar esses dados novamente, senão serão perdidos, né? Portanto, assim, é muito mais seguro nós estarmos trabalhando com nuvem. Eu acredito que isso é um paradigma, né, que nós temos que quebrar, porque quando nós estamos enviando para a nuvem, estamos enviando para um ambiente longe, né, da nossa empresa em si, longe da nossa estrutura de TI. É um lugar na nuvem que ninguém sabe onde fica a nuvem da Google, por exemplo, né, onde fica a hospedagem dessas nuvens na Google. Nós não temos esse contato físico. Mas isso é só uma ilusão, né, porque mesmo, como eu disse, o equipamento físico na sua rede, ele é muito mais inseguro, mesmo você olhando ele, tocando nele, né? É muito mais difícil de você manter a segurança dele do que usar uma plataforma de cloud Tá, remota, então, né? mas a nuvem utilizada é a Google Cloud. Isso, a nuvem que nós utilizamos para a plataforma da Odin é o cloud da Google. E em caso de desastre, pane, incêndio, queda de raio, como é que a gente faz para preservar os dados, Ruslan? Primeiro ponto é que os dados sendo trabalhados em nuvem, você já tem essa segurança, né, de evitar a perda dessas informações. Está na nuvem, tem inúmeros backups rodando. Se acontecer algum problema com o servidor que está na sua nuvem hospedada, com certeza, em questões de minutos, você já terá outra replicação rodando no lugar. Então, você não perde os dados. No caso local, nós temos a seguinte interface, né? Nós temos uma rede operacional, que é a rede OT, e temos a rede de TI, que dá acesso a nós para a internet, né? Então, localmente, nós temos que ter uma ponte entre essa rede operacional, capturando os dados desses CLPs, né? Armazenando esses dados e enviando para a nuvem. Então, no caso, por exemplo, de uma perda de conexão, uma perda de conectividade com a internet, nós temos ali o computador fazendo esse buffer de informação, ele vai continuar armazenando essas informações, né? Quando a conexão da internet for restabelecida, essas informações são enviadas para a nuvem. Então, é muito prático, muito seguro, é uma questão que nós não devemos nos preocupar. E como agora falando agora de inteligência artificial, né? Temos os sensores, temos as informações capturadas. Como é que a inteligência artificial se aplica agora na manufatura por processo, Ruslan? Legal. Vamos dizer que a inteligência artificial ela vem quebrar, né, vários problemas que nós temos de limitação do ser humano. Por exemplo, quantos engenheiros precisariam estar analisando um processo continuamente para conseguir identificar alguma melhoria nesse processo, né? Então, quando nós usamos uma inteligência artificial, nós estamos quebrando essa limitação humana com a capacidade computacional que hoje, né, foi desenvolvida. Com isso, a gente consegue identificar facilmente problemas de produção, né, ter um desempenho preditivo extremamente eficaz, conseguimos identificar os problemas de qualidade também de forma preditiva, identificamos problemas de máquina, de manutenção, também de forma preditiva, e com isso tudo nós conseguimos otimizar o processo com uma prescrição de produção, que seja coletar e cruzar todas as informações desses tantos sensores que nós coletamos, de todos os sistemas envolvidos no processo, e com isso dizer, olha, a melhor forma de você produzir algo é usando os parâmetros X, Y, Z, que você vai conseguir ter uma eficiência de tanto, uma qualidade de tanto, né? Então, isso é uma coisa que praticamente, humanamente, é muito complicado de ser feito. Inclusive, em alguns casos de sucesso, que depois nós podemos compartilhar com os interessados, né? É justamente isso. Era as horas de engenharia que eram gastas para se verificar problemas e gargalos na produção, que a inteligência artificial conseguiu resolver com muita facilidade. E, lógico, com isso tudo, nós conseguimos encontrar a fábrica oculta, né, The Hidden Factory, que hoje, né, é uma chave de ouro para as empresas produzirem mais com menos, né, gastando menos, ou então reduzir os seus custos de produção produzindo a mesma quantidade de produto.
Eu acho que essa é uma grande chave, né? E às vezes as pessoas acham que investir mais em equipamentos vai resolver o problema, né? Mas nós vamos falar da fábrica oculta daqui a pouquinho, né? Sim, sim. O Hélio, inclusive, vai falar sobre. Então, para falar justamente desse conceito, né, da fábrica oculta, Hélio, você dá uma ajuda aqui para nós aqui? Opa, claro. Então, veja, o conceito da fábrica oculta foi criado pelo professor Robert Hansen no livro Eficiência Global dos Equipamentos. E ele discorreu e usou referências históricas, referências matemáticas para provar que toda fábrica existem ineficiências que, se forem atacadas, você consegue aumentar a tua produção ou produzir a mesma quantidade com menos custo, sem fazer nenhum investimento em máquinas e equipamentos. Então, é um conceito, é muito mais do que uma descoberta, né? É a aplicação de técnicas de melhoria de produtividade, onde você identifica os seus gargalos, identifica problemas de manutenção e transforma isso em economias para a tua empresa. É muito mais barato, como diz o próprio slide, você melhorar o uso do teu parque fabril atual do que você investir em aumento de capacidade produtiva. Construir uma nova fábrica, comprar uma nova linha, novos equipamentos, mais pessoas para operar. Então, esse é um conceito muito importante que foi definido há muitos anos, e hoje, com o uso da inteligência artificial, a gente consegue achar essas fábricas ocultas, né? A Hidden Factory, ela está em todas as fábricas que vocês trabalham, nas provas que eu já trabalhei, nas que eu já visitei. E o uso da tecnologia vai permitir você identificar e buscar essa fábrica e melhorar a tua eficiência. É verdade. A gente consegue observar essa ineficiência se a gente parar em frente da nossa fábrica, sem medir nada, você já consegue fazer uma medição aproximada de quanto que a fábrica fica parada. Você não precisa nem ter muito especialista de tempos, métodos e grandes medições. Você já observa, só através da observação, realmente a ineficiência que existe nas fábricas aí que a gente já trabalhou. Muito bom. Exatamente. Esse conceito é sensacional. Bom, agora o Ruslan vai fazer a demonstração da solução. Eu vou interromper o meu compartilhamento aqui e aí ele assume para fazer a apresentação da solução. Perfeito, vamos lá. Bom, pessoal, aqui é a prática do que nós estávamos conversando, né, durante a apresentação. Então, acredito que todo mundo já esteja vendo minha tela. Tem uma plataforma, né, a plataforma da Odin, a nossa plataforma de IoT, que dá suporte à inteligência artificial, ela possui inteligência artificial, né, e aprendizado de máquina embutido nela, justamente para nós fazermos essa descoberta da fábrica oculta, né, conseguir ter as predições e conseguir melhorar a nossa produção sem a necessidade de investimento em novas máquinas. Então, inicialmente nós temos uma visão geral do que está acontecendo na nossa fábrica, nós temos cada uma das nossas linhas. É interessante falar que isso aqui é uma fábrica rodando em tempo real nos Estados Unidos, que tem contrato com a Odin, né, um fabricante de cabos elétricos, chamada Lake Cables, e eles abrem a plataforma deles, lógico que higienizando alguns dados para nós, né, para nós podermos fazer a exibição dos dados do que está ocorrendo e como a plataforma, né, dá essa visibilidade. Então, inicialmente, nós temos aqui algumas extrusoras, linhas manuais e uma injetora. Por exemplo, entrando no equipamento, um dos dados que nós tínhamos falado bastante, né, era a respeito sobre os valores de máximo e mínimo, como que nós sabemos sobre a definição deles. Então, por exemplo, as temperaturas aqui desse meu equipamento, dessa minha extrusora, elas têm aqui o limite máximo, que nem nesse caso 345 Fahrenheit, a temperatura mínima 335 Fahrenheit, com a média de 340, né? Então, a plataforma, ela dá esse controle dos limites e caso esses limites sejam ultrapassados,
eu recebo alarmes sobre isso. E também, se houver alguma tendência de ultrapassagem desses limites, nós conseguimos aí com alguns minutos de antecedência, 5 minutos, dependendo do aprendizado da máquina, 10, 15, né? Um alerta antecipado falando que isso vai acontecer para que nós tomamos uma ação antecipada. Então, como vocês podem ver aqui, eu consigo ler vários parâmetros no meu equipamento de processo, temperaturas, a medição de qualidade nele, que seria o diâmetro, temperatura do ferramental, temperatura da flange, velocidade da linha, velocidade do motor, né? Pode-se agregar aqui variáveis que forem necessárias para o controle do equipamento. Nós temos também uma área de dashboards na plataforma, onde que você consegue já pegar algumas informações, criar relatórios para a inteligência operacional da sua companhia, né? Então você consegue ter a ideia de performances no turno anterior, no turno atual, né? A parte de quebras de máquina, de paradas por turno, como que foi o turno atual, por exemplo, tive mais paradas aqui por máquina travada e por aí vai. Cada usuário pode ter acesso limitado, né, a um relatório ou pode ver todos, tudo ser definido na configuração da plataforma. Nós conseguimos aqui ter uma rastreabilidade completa. Dentro da indústria química é muito importante, né, ter a questão da rastreabilidade dos produtos. Então, eu tenho, por exemplo, uma máquina, eu consigo saber, por exemplo, qual que foi a ordem de produção produzida por ela, quais foram os lotes produzidos, quais foram os produtos, eu consigo ver os estados dela. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise específica por execuções, por ordens, simplesmente seleciono aqui execuções, né? E eu tenho a lista dos produtos que foram produzidos, a ordem de produção, né? E o lote e como que foi o comportamento. Então, por exemplo, se eu entrar em uma dessas máquinas, eu consigo ver aqui toda a sua linha de tempo. Então, por exemplo, desde que a ordem de produção iniciou, a parada, né, teve uma parada por quebra de máquina, a leitura de seus sensores, né, novamente aqui uma parada que não foi categorizada, o operador ele não disse o que aconteceu, e você já consegue ter aqui as médias de cada uma das temperaturas, o diâmetro. Então, por exemplo, eu tenho a média, eu tenho o mínimo, eu tenho o máximo que foi lido, né, o desvio padrão. Eu consigo ter também já um gráfico para nós entendermos como que é o comportamento da leitura desse sensor específico. Então, nós temos aqui a identificação, né, que a maior parte do tempo ela ficou entre 360 Fahrenheit a 361. Então, eu sei que a maior parte da minha temperatura se concentra nesse período, que dá bastante agilidade na leitura, né, e na compreensão dessas informações. Temos uma área também que permite fazer descobertas, né, de tempos improdutivos e como eles se configuraram, como, por exemplo, eu consigo ver, selecionar aqui apenas as paradas não planejadas, saber quanto que foram os tempos em cada uma das minhas máquinas, em cada um dos meus produtos, em cada um dos meus turnos. Consigo entrar, detalhar, que nem paradas justificadas quais foram. Aí eu sei que, por exemplo, máquina travada, 50 minutos, fio partido, 2 horas, né, 5 horas sem operador, e por aí vai. E eu consigo ver esse comportamento também em produto e por turno. Que nem, por exemplo, eu quero ver a quebra de máquina, como se comportou. Minha máquina que teve mais quebra de máquina foi extrusora 3, né? Que teve menos foi extrusora 1. E o meu turno que mais teve problemas de quebra de máquina foi o meu primeiro turno. O melhor turno foi o segundo. Então, isso aqui dá uma boa visibilidade para conseguir enxergar o que acontece, o que aconteceu com a fábrica. Temos uma área também de trends, né, onde vocês conseguem ter uma visão executiva de tudo que foi produzido. Então, por exemplo, como que foi o OE de hora em hora, pode ser dia a dia, né? Como que foi a sua performance, a sua disponibilidade, como ela se comportou. Conseguimos ver o que foi planejado, o que foi produzido. Isso aqui independente do tipo de produto, então nós podemos estar trabalhando com manufatura discreta, trabalhando com peças, né, individuais, podemos estar trabalhando, como o caso do nosso webinário, né, sobre indústria de processo, então podemos estar vendo
quantos litros de produto, quantos quilos de produto, quantos metros de produto foram produzidos, né? Já tendo um resumo aqui na lateral bem simples, né? Já conseguimos identificar de forma fácil a nossa disponibilidade, a nossa performance, como foi o nosso OE, como que foi a nossa produção, né? Qual que era o alvo. Eu consigo ver, por exemplo, a quantidade de ocorrências de problemas. Então, por exemplo, falta de material, tive 40 ocorrências, mas quanto que isso me custou em dinheiro, né? Falta de material aqui me custou 49 mil pés de produtos de cabo elétrico que deixou de ser produzido porque eu tive um problema de logística interna. Por quebra de máquina, deixei de produzir 100 mil pés. Isso englobando aqui toda a minha fábrica, né, todas as minhas extrusoras. Vamos selecionar apenas uma. Ele já vai redimensionar aqui os meus problemas e o quanto que eu perdi com ele, somente para uma única máquina, uma linha, uma célula. O sistema lhe dá bastante argumentos, né, para que vocês consigam administrar muito bem a empresa. Dá os dados para vocês conseguirem administrar. Tudo isso, né, que eu mostrei, ele é muito interessante, ele serve como uma visão do que acontece agora e do que aconteceu. Mas tudo isso serve como base para a alimentação da inteligência artificial. Então, por exemplo, entrando num detalhe, vamos ver aqui a previsão que ele faz de otimização de linha, né? Onde ele vai pegar uma linha produtiva e vai dizer para mim qual que é o meu potencial de ganho em cima dela. Lógico, trabalhando com todos esses dados aprendidos que foram mostrados aqui nas etapas anteriores. Então, ele pegou uma máquina de extrusão, né? Ele identificou aqui que os parâmetros de controle são esse conjunto, né? Esse conjunto de parâmetros é o que me controla o meu equipamento, vamos dizer, né? A velocidade da minha linha é o que indica a minha performance no meu OE, e o diâmetro é o que me indica a qualidade dentro do meu OE. Então ele fez essa estimativa, ele falou assim, olha, você podia ganhar 89 horas nessa sua máquina, se você produzisse com os parâmetros indicados. Então, por exemplo, para um grupo de produto que foi produzido nessa máquina, ele me dá aqui como parâmetro ideal, né, a temperatura da minha extrusora, no meu ponto 2.399 Fahrenheit, o motor 1 como 89 RPMs, e por aí vai. Ele vai me colocando aqui todos os parâmetros para produzir esse produto, né, da melhor forma. Inclusive, me gera um link de como foi a produção que mais se aproximou desse período ideal. Pode ver que, por exemplo, eu não tive nenhuma parada nesse período, justamente por eu não ter forçado o equipamento e por não ter tido nenhuma falha de qualidade e nenhuma parada por esses motivos. E ele me compara com todas as execuções de produto que eu tive, né, desse mesmo grupo de produto, onde ele me descreve cada um deles, como foi, o que aconteceu. Eu consigo estar acessando, vendo o link, né, também para acessar essas produções aqui, caso fosse necessário. Tá ok, gente? Bom, então, a plataforma, ela fornece todos esses dados capturados, né? Ela gera toda essa parte da inteligência artificial, da prescrição, da otimização desses dados produtivos, por isso que eles são importantes para serem capturados. Consegue também fornecer para vocês relatórios de como você pode melhorar, no geral, o seu OE, o melhor do melhor, o pior do pior, né, das suas performances. Consegue gerar para vocês relatórios de startup da fábrica, né, evitando um tempo demasiado para vocês fazerem o ramp-up das suas máquinas, dos seus equipamentos, sem perder tanto material nesse processo. Então, isso com uma plataforma de inteligência artificial, né, como a nossa oferece, esses dados que são capturados, esses dados que são tratados e como eles aqui são exibidos em relatórios para vocês. É lógico, também toda a plataforma, alarmes de não conformidades, de tendências negativas, são enviados por celular, por SMS, por e-mail, né, para vocês conseguirem ter uma agilidade de ação para conseguir evitar que esses problemas ocorram. Toda a plataforma também, ela possui telas de apontamento, como eu falei, né, baseado em uma plataforma web, em um site web,
onde a gente consegue fazer os apontamentos da produção. Por exemplo, eu posso selecionar uma máquina específica, vejo aqui o status dela. Se, por exemplo, tivesse parado, eu conseguiria estar editando, mostrando aqui a razão dessa parada. Eu digo qual que é a ordem de produção que está sendo produzida, qual que é o produto, né? Quem que é o operador. Eu me identifico como o operador aqui da máquina, às vezes até mesmo batendo um crachá, né? Vamos dizer assim, um código de barras, no meu leitor do celular, da minha câmera do celular, ele consegue já trazer esse número para mim automaticamente. Ou se for um computador, um leitor de código de barras, de QR Code, de RFID, tudo integrado aqui na plataforma. Legal? Eu vou parar o compartilhamento da minha tela para a gente voltar aqui para a apresentação dos slides. Para finalizar aqui um resumo sobre a tecnologia da Odin. A Odin faz monitoramento remoto? Faz. Ela é uma plataforma de IoT que tem essa capacidade, como o Ruslan demonstrou para a gente. Você tem a capacidade de monitorar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Ah, ok, perfeito. Vocês têm capacidade de monitorar qualquer parâmetro, qualquer sensor que tenha na máquina, que tenha no ambiente, que tenha na linha, e você pode fazer a sobreposição entre essas leituras e entender como um sensor, como uma medida afeta a outra. E você vê graficamente isso de forma muito rápida. Hoje em dia, em função da pandemia, monitoramento remoto não é mais opcional, ele é necessário, porque as empresas têm que se adaptar o seu chão de fábrica para ter talvez menos pessoas lá. Inteligência operacional, todos os dados coletados por todos os sensores estão dentro da solução, tudo está sendo capturado, informações offline estão sendo trazidas para o sistema. Você tem a capacidade de gerenciar seus ativos, o comentário que o Ruslan fez foi bastante positivo, você consegue gerenciar, saber como operar melhor as suas máquinas para evitar falhas, para evitar quebras. E se eu voltar na predição do pessoal da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, eles falam de 32 bilhões de economia com redução de quebras de máquina, de manutenção corretiva. Então, você vê uma solução que te ajuda exatamente aí. Otimiza o processo, ele está dizendo para você, olha, para fazer este produto, as melhores condições de fabricação são essas. Claro, a gente tem as pessoas especialistas, a pessoa que tem muita experiência, ele sabe como ajustar a tua linha para produzir mais. Mas essa pessoa sai de férias, ela está aposentando, e mesmo ela não consegue, talvez, entender todos os produtos e todos os processos. O sistema consegue. Qualidade preditiva, desempenho preditivo, você consegue prever como vai ser a qualidade dados os parâmetros que você está lendo. E o sistema vai te alertar se os parâmetros de leitura que não forem atendidos, vai ter um problema de quebra de máquina ou quebra de qualidade. Nós estamos falando com um cliente aí no Brasil, que é uma empresa alimentícia, que ele tem que monitorar o açúcar residual do produto. Dependendo do açúcar residual, o lote inteiro, a batelada inteira de produção tem que ser jogada fora, porque não pode ser aproveitada. Falando exatamente o que o Carlos Eduardo mencionou de perder um lote de produção. Isso é realidade na indústria e a gente tem visto isso. Então, como você consegue monitorar todos os parâmetros para evitar que você tenha um produto que seja não conforme, que você tenha que perder esse produto, né? Então, essa é a qualidade preditiva. A confiabilidade, né? Claro, se você confiar nas suas máquinas, né? Os seus ativos, você consegue produzir mais. E a gente imagina que você tenha visto, né, que a facilidade de uso com que o Ruslan mostrou a solução. Eu diria que, é claro, existe a necessidade de saber que sensores nós estamos lendo, de trazer os dados para o sensor, de trazer os dados para a nuvem, mas depois isso nós não estamos tentando simplificar o processo, existe um trabalho a ser feito, a gente pode ajudar, o Carlos, a SEC pode ajudar, nós podemos ajudar, nós não vendemos sensores, né, mas a gente pode recomendar sensores que possam ser interessantes, mas a ideia é, na hora que o dado está na plataforma, os resultados são imediatos, muito rápido, muito fácil de usar, ok? A gente está chegando quase no final, mas a gente quer abrir aqui para as conclusões, né, do Carlos. Por favor, Carlos. A manufatura por processos tem uma série de desafios e a gente viu pelas apresentações que a gente pode superar cada um deles, né, usando a internet das coisas e a inteligência artificial.
Então, a redução de perdas de lotes fabricados, e o Ruslan mostrou muito bem como a gente faz isso, assim como a padronização, né? A padronização da receita através dos estándares de fabricação, a gente consegue acompanhar para todos os parâmetros de uma receita de fabricação esses limites máximos e mínimos e como otimizar esses limites, né? E fazer esse controle. A melhoria nos estándares de fabricação, através do aprendizado pelos lotes anteriores, né? E um grande problema, que o Hélio explicou também do conceito da fábrica oculta, né? É aproveitar os tempos de fabricação, né? Eu acho que não é muito difícil de encontrar uma fábrica com 30%, 40% de tempo de parada, né? Então, eu acho que foi bastante claro para todo mundo como é que essas tecnologias podem nos ajudar a resolver esses grandes problemas e os desafios da manufatura por processos. Pode passar, Hélio? Excelente, Nós gostaríamos de abrir agora para perguntas, né? Se vocês tiverem perguntas, por favor. Tem uma pergunta aqui, Hélio. Tem uma pergunta da Francine. Uma provocação bastante interessante aqui que ela faz, né? Na visão de vocês, tanto as empresas quanto os profissionais, eles estão demorando muito para se prepararem para a indústria 4.0? E aí eu queria iniciar com um comentário e depois eu passo para o Hélio e para o Ruslan, né? Em 2017, pessoal, eu tive no Vale do Silício num evento de inovação, de tecnologia, e naquele evento foi apresentado, né, o quanto a forma exponencial como as tecnologias apareceram, né? Então, em 2017 já se previa uma dificuldade de conhecer, absorver e aplicar essas tecnologias, né? Então, e agora o que ficou muito evidente para mim nesse evento, né, o senso de urgência que foi apresentado em vários cases, de forma que em 3 anos, né, então eles tinham uma visão até de 2020, né, em 2017 eles visualizavam 2020, né, ou seja, temos muito que fazer para aprender sobre essas tecnologias e treinar as pessoas, desenvolver as pessoas para fazer a implementação disso. Então, tem os dois lados, né? Um crescimento exponencial difícil de absorver e também a nossa dificuldade, né, de todos nós, de entender essa tecnologia e aplicar no nosso dia a dia. Acho que o teu comentário foi bastante interessante. Existe um desafio. A pergunta da Francine foi: existe um desafio de formar mão de obra, mas a gente sabe da deficiência que a gente tem nas universidades brasileiras, no ensino público ou privado brasileiro. Então a empresa vai ter que tomar a liderança, vai ter que tomar a vanguarda nisso. Hoje em dia eu estou há um pouco mais de 10 anos no mercado de internet das coisas e o nosso aprendizado diz: não tente nada caseiro, compra coisa, você não consegue escalar depois. Você não, eu vou comprar um Raspberry Pi, vou colocar uma nuvem grátis, vou fazer um quebra-cabeça para levar isso. Bom, muita gente, eu já vi inúmeros projetos no Brasil e aqui nos Estados Unidos falharem por causa disso, porque você não consegue escalar, você faz isso numa máquina, você não faz isso na tua fábrica inteira, e muito menos se você tiver mais que uma fábrica, é virtualmente impossível. Então, existe hoje tecnologias, chamem a gente pode ajudar. A SEC é uma empresa de consultoria voltada na automação, a gente pode ajudar, a gente está por trás. Um caso de sucesso aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, em outros países que a gente já implementou. Mas é o desafio, formar a mão de obra é o desafio. Inclusive, nós estamos devemos anunciar brevemente a parceria com uma grande instituição de ensino no Brasil, que vai ter a tecnologia da Odin para poder criar e ajudar as empresas a formar a mão de obra para essa demanda crescente. Mas a indústria, eu diria para você, a indústria do Brasil precisa acelerar. É a hora de investir, é o momento de investir para poder recuperar os anos de atraso e dar um salto para frente. A indústria 4.0 pode efetivamente
representar um salto e uma recuperação da indústria brasileira, usando as tecnologias já disponíveis. Ruslan, você quer fazer algum comentário? Não, eu concordo com o Hélio, né? Eu só diria que a mentalidade do industrial ele tem que mudar, que mais equipamento não necessariamente significa mais produção e mais lucratividade, né? Então tem que ter uma ideia de que a tecnologia traz benefícios, né? E que um software, mesmo sendo algo adquirido que você não é palpável, né? O software é um sistema, não é algo físico. Ele tem o seu valor e pode ajudar muito as empresas. Como, por exemplo, a gente mostrou em como nós podemos usar uma plataforma, um software, para suprir, né, deficiências que nós humanos temos em achar e trabalhar com uma quantidade enorme de dados. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. Fazendo uma suposição de que todos os equipamentos já estão com os sensores instalados, né? Então a gente não passa por aquela situação de equipamento sem sensor. Quanto tempo leva a implementação com todos os sensores já instalados? Uma implementação de uma plataforma como a nossa, com os equipamentos já sensorizados e já conectados, cerca de 2 semanas para nós modelarmos o negócio do cliente, né, dentro da nossa nuvem, dentro da nossa inteligência artificial, já é o bastante para nós estarmos capturando os dados e para começar a aprender com tudo isso. Então, vamos dizer, 2 semanas de implementação, mais 1 mês de aprendizado. Então, em 1 mês e meio, né, 6 semanas, a empresa já começa a colher seus primeiros resultados. É rápido, né? É rápido. Ok. Eu vou para a última pergunta que foi feita na inscrição e aí depois a gente abre para as outras perguntas aí pelo chat, tá? Tem a pergunta do Marcelo. Ele fala o seguinte: como uma empresa consegue identificar oportunidades de utilização de IoT e inteligência artificial que sejam viáveis no curto e médio prazo? Isso é uma boa pergunta. Pode seguir, Ruslan, eu complemento depois. Não, pode falar, Hélio. Não quis te cortar. Veja, nós temos um cenário em que você tem... Eu costumo dizer assim, qual que é o seu problema? Qual problema o cliente quer resolver? Ele está perdendo produção por quê? Ele está tendo quebra de máquina por quê? Então, se ele tem um problema, a gente vai ter que analisar o problema e ver como a solução pode ser aplicada. Existem vários, o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de low hanging fruit, alguns benefícios muito rápidos, algumas, né, que podem ser... Mas a gente tem que, no nosso processo de venda consultiva, a gente chega no cliente, entende qual é o problema, o que está fazendo com que ele perca clientes, o que está fazendo com que ele perca mercados, o que está fazendo com que ele perca lotes de produção, e nós tentamos ir na raiz do problema. E aí identificar, talvez não sejam nem sensores, talvez não sejam novas máquinas, sejam só efetivamente identificar onde estão esses gargalos. E é para isso que serve a solução. Mas o low hanging fruit nesse mercado é muito grande. Os benefícios são muito rápidos. Por isso nós estamos falando de em 6 semanas, 2 de implementação, 4 de semanas de coleta de dados. Os algoritmos já começam a ter dados suficientes para traçar padrões, para traçar tendências, para poder prever quebras de máquinas, né? Porque você está falando de uma indústria de processo que trabalha 24 horas por dia, com centenas de sensores. Você está falando de um volume de dados muito grande. Então, o algoritmo já te dá uma resposta muito rápida. Então, os benefícios são muito rápidos, a identificação dos problemas é muito rápida. Claro que a solução dos problemas, às vezes, você vai descobrir que tem que trocar o motor de uma máquina. Pode ser que não seja tão instantâneo, mas a identificação do problema, os low hanging fruits, são bastante palpáveis e bastante rápidos. E aqui também tem eu acho que o slide que nós apresentamos dos desafios da manufatura por processos, né? Que é perda de lote, perda de tempo de fabricação, falta de padronização. Então, se ele já passar por algum daqueles problemas lá, já são grandes oportunidades que ele pode ter para utilizar internet das coisas de inteligência artificial. Obviamente que a hora que ele faz a mensuração
do tamanho de cada problema dele, da dor que ele identificou, aí sim ele vai conseguir mensurar o benefício nos intervalos de tempo que ele quer de curto, médio e longo prazo. Tá? Exatamente. Bom, então, agora vamos abrir então para as perguntas pelo chat. Eu já abri para Francine Fernandes. Francine, você pode fazer a tua pergunta para o Carlos Eduardo. Legal, gente. Boa tarde. Parabéns aí pela apresentação, pela solução. Acho que cada vez mais a gente precisa dessa visão clara, objetiva, né? Eu venho do mundo corporativo, até 2016 eu estava inserida nesse mundo, TI entre TI e área de negócio, logo no comecinho, quando a gente já estava começando a tratar de Big Data. E na realidade, quando eu fiz aquela pergunta, porque hoje eu estou inserida num outro processo, né? Então, eu preparo esses profissionais porque identifiquei alguns gaps, por comportamento, até mesmo pela nossa sociedade, como está o Brasil e tudo mais, né? Então, o que eu vejo nós estamos num processo, Brasil, né? Porque ele tem um comportamento de começar as coisas porque alguém começou, e depois ele nem sabe para que serve nem por que ele quer aquilo. Então, quando a gente começa a dizer para o pessoal que ele precisa começar a ter um pensamento crítico, né? E desenvolver essa competência muito mais com uma visão de negócio, e óbvio, trazendo os especialistas para perto, para conseguir ter exatamente o que ele precisa de informação, não para ele ser igual ao concorrente dele, mas para ele ser melhor do que o concorrente dele, né? Então, exatamente. Quando começar a mudar ter esse mindset, né? Então, assim, eu vi que vocês já estão se preocupando com a questão de formar esses profissionais, né? Então, acho que mais do que nunca as empresas precisam entender para que ela quer informação e como ela quer informação. Então, eu acho que por isso que o Brasil agora está dando uma retraída, porque na realidade agora ele está começando a entender do que ele precisa. Ele pegou um monte de profissional que era de banco de dados normal e começou a transformar essas pessoas em engenheiros de dados, e essas pessoas às vezes não têm o pensamento crítico que precisa para uma reunião e para que serve aquele dado. Né? Então, quando hoje eu começo a preparar, às vezes, quando eu começo a conversar com algum profissional e eu faço algumas perguntas, eu entendo quão longe ele está daquilo que o mercado precisa. E quando você começa a falar com donos de empresa, aí você vê aonde está o maior gap, porque nem as empresas sabem aonde ela quer estar daqui a um ano e como ela quer estar. É verdade. Aquela visão de futuro que eu coloquei naquele slide lá, né? Aquela visão de futuro, ela não é tão simples assim, né? Mas, com certeza, nesse futuro, a gente tem que visualizar mais produtividade, mais eficiência, menor custo, melhor qualificação de mão de obra. Esse é o futuro que a gente tem que visualizar. Não perder tempo com o Hélio falou muito bem, né? Ou o Ruslan, quantos engenheiros eu precisaria para fazer uma análise de dados de uma fábrica, né? Esse tempo nós vamos perder mais esse tempo, né? Esse tempo a gente analisa esses dados através de tecnologia, né? Então, esse futuro que a gente tem que visualizar, que é o que eu comentei aqui, tem que transformar a nossa ação de hoje para que a gente chegue lá na frente, daqui a 3 anos, 2 anos, totalmente diferente, com ganhos de produtividade e eficiência. Então, e aí a minha pergunta agora vai muito direcionada no seguinte: o que às vezes alguns clientes, quando me procuram para essa análise de negócio, do processo dele, né? Eu trabalhei na Telefônica, fui da área de processo também. Eu fui em todas as áreas para eu entender tudo que era isso, para eu formar minha linha de raciocínio quanto uma empresa, né? Então, quando eu falo assim para uma pessoa, se você começa uma empresa sendo pequeno, a probabilidade de você não conseguir crescer na velocidade que precisa, que o mercado vai precisar, é maior. Se você começa pequeno, mas começa pensando grande, e aí se estruturando, e não necessariamente gastando mais. Eu acho que é gastando com inteligência. Então, eu acho que cada vez mais eu quero mostrar para, de repente, esses pequenos e médios, o quanto ele já pode começar estruturado. E aí a gente dá sempre empresas que nem a de vocês, e entre outros fornecedores de várias áreas, essas possibilidades, para a pessoa começar a ter visão daquilo que ela pode fazer. É isso mesmo. É isso, não é? Perfeito.
Exatamente. Veja, tem um ponto importante que a gente gosta de mencionar, eu já mencionei. Qual o problema que o cara quer resolver? Muitas vezes, muitos presidentes de empresa, você falou dos executivos, eles não têm esse conhecimento. E muitos entram numa reunião do board da empresa, né, do corpo diretivo, e alguém fala para eles assim, qual que é a sua estratégia? Eu li uma matéria na Harvard Business Review que se você não tiver uma estratégia de IoT, uma estratégia de inteligência artificial, sua empresa quebra em 4 anos. O cara sai desesperado, ele não sabe nem se IoT é de comer ou passar no cabelo. Exato. E ele vai ter que ir buscar uma solução de IoT. Aí ele liga para o CIO, liga para o diretor de informática e fala, eu tenho que botar IoT na empresa. Mas, bom, eu normalmente falo isso, eu já tive presencialmente várias dessas reuniões e eu falo, qual o problema que nós vamos resolver? Se você não sabe qual o problema que você quer resolver, o resto é só especulação. Então, a nossa estratégia é sempre focada em identificar o problema que a gente tem que resolver. Identificado esse problema, a gente pode propor uma solução que pode passar por um desenho de uma solução, para passar para a implementação de uma solução. Às vezes, os clientes já têm até investimento. Nós tivemos uma conversa com um cliente recentemente, antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, ele estava na dúvida, ele precisava aumentar a produção, se ele ia comprar 35 injetores. E aí, ele foi, durante a pandemia, ele comprou as injetoras. Eu falei, bom, o que você está pretendendo resolver com isso? Se você tem 100 injetoras que não estão produzindo, por que você comprou mais 35? Você entendeu? Então, as pessoas às vezes tomam a decisão, eu preciso aumentar minha capacidade, porque alguém falou para ele que a recuperação ia ser em V, ia ser em raiz quadrada, então ele tinha que estar preparado. Mas qual o questionamento? Talvez a gente pudesse ter ajudado ele a encontrar 30 injetoras nas 100 que ele já tem e ele teria que comprar mais 5, ou talvez nenhuma. Mas essa cultura de que vou botar o dinheiro na fábrica e vai resolver o problema, não vai resolver, o problema continua, você só aumentou o problema. Mas nosso foco é identificar o problema. Nós temos aqui mais uma pergunta do Francisco. Deixa eu desmutar você aqui, Francisco. Agora você pode fazer a tua pergunta. Boa tarde a todos. Eu sou sapo de fora, né? Filho de industriários, mas sapo de fora. Estou na construção civil. O Carlos me convidou para assistir, eu assisti, achei muito interessante, vamos dizer assim, a explicação, a explanação do controle de atividades, né? Que é, vamos dizer assim, resumir isso em controle de atividades e um monitoramento em tempo real você pode ter de tudo aquilo que você faz dentro da sua fábrica. Agora, eu gostaria de estender a pergunta para prestadores de serviço, por exemplo, imagina uma empresa que faz projeto, tá? Para ficar um pouco dentro da minha área. Ela faz projeto, ela não produz um bem físico, né? Ela produz na área de serviços. Isso é possível? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu diria para você que a indústria de construção, ela está... Vamos lá, eu vou falar da indústria de construção e já chego na engenharia, tá? A indústria de construção está investindo pesado num conceito que a gente chama de Smart Connected Worker. Então, o teu funcionário, ele, através de um tablet, a pessoa na obra, ele tem condições de fazer uma retroalimentação do acompanhamento das atividades da obra. Em paralelo, existem hoje inúmeros sistemas, e a gente pode até agendar para marcar para você, de sensores que você, por exemplo, você pode ter durante uma perfuração de uma fundação, você poderia ter sensores no chão medindo deslocamento, inclinações, vibração, né, que podem gerar problema. Aí depois você está subindo o prédio, subindo a construção, subindo a plataforma de petróleo, e você poderia ter sensores como uma estação total lendo, acompanhando isso, e você tem um reporte remoto do que está acontecendo. Então tem uma plataforma, nós temos uma plataforma no nosso portfólio que é da SenseMetrics, que faz exatamente isso. Então você consegue monitorar desde o shoring, desde da fundação,
até a construção do edifício ou até depois do edifício pronto. Eu costumo mencionar, tem 2 grandes torres, uma no Canadá, que é a The One em Toronto, e uma torre a Millennium Tower em São Francisco, que elas foram monitoradas por uma plataforma de IoT desde a fundação até hoje, quando o prédio está pronto, porque São Francisco tem evento de terremoto, tem um índice de ventos muito alto, então eles têm lá no topo, tem um anemômetro, eles têm um acelerômetro na base, ele tem inclinômetros ao longo do edifício, então tudo isso você está monitorando. Então, a engenharia civil, a construção, principalmente em construção pesada, está investindo muito em maneiras de trazer dado do processo da fabricação para dentro de uma plataforma inteligente e aí tentar melhorar a gestão, né? Lógico. Né? Agora, com relação à engenharia em si, o que você, na minha visão, né, você tem ferramentas de gestão de projetos mais avançados que você permitiria, vai ter que voltar um pouco ao meu passado, que a gente falava sobre isso também, que você poderia fazer a gestão da evolução de entrega de documentos baseado numa plataforma. Então, uma plataforma na nuvem também, que você tem o teu macro, você tem o programa, o programa tem o conceito de programa-projeto, você tem o programa macro e você tem vários pequenos projetos, ou subprojetos, em que eles estão intrinsecamente ligados por algum evento, algum ou mais eventos, em que a entrega nada mais é do que documento, um arquivo CAD, um arquivo PDF, ou mesmo um arquivo de papel com uma guia de remessa de documento assinada por alguém escaneada no sistema. Existem tecnologias para isso, Francisco. A gente não estou trabalhando com nenhuma delas hoje, mas eu posso te indicar quem que você pode fazer isso, entendeu? Mas já existe você fazer acompanhamento digital de projetos usando ferramentas que não são plataformas de IoT, mas elas têm, em geral, são plataformas na nuvem que te permitem fazer esse tipo de gestão e de acompanhamento. Eu queria fazer um comentário final aqui, só para ilustrar, viu, Francisco? Se a gente olhar a construção civil, né, nas camadas, como a gente conversou há 2 semanas atrás, né, e a gente voltar um tier para trás, os fornecedores da indústria civil, principalmente se a gente caminhar para o mesmo rumo que a gente está falando desta manufatura que a gente apresentou aqui, os fornecedores da indústria civil, eles têm muita manufatura discreta e muita manufatura por processo. Né? Então, a aplicação é direta nesses fornecedores e usando o conceito do integrador, né, da montadora, da padronização, né, como você expôs para mim isso de forma bastante clara, aí sim os controles que o Hélio que ele comentou. Né? Então, principalmente nos fornecedores da indústria civil. Pessoal, o nosso plano era aqui no máximo até as 5h30. Nós avançamos ainda 10 minutos aqui no tempo, eu também não queria avançar muito. Eu queria, Hélio, voltar na apresentação com os contatos, né, para o pessoal ter os nossos contatos, né? E eu imagino que outras perguntas devam estar aí passando pela cabeça de vocês, mas a gente fica à disposição de responder e de interagir diretamente com vocês para qualquer problema, situação que vocês tenham. Esse vídeo, esse webinar vai estar no nosso canal do YouTube, que é o Supply Chain Aid. Então, eu tenho uma pasta de talks, então vocês podem revisitar o webinar para rever qualquer informação que vocês queiram. Você consegue botar a apresentação aí, Hélio? Está na tela, não? Não? Opa, não. Não, ainda não. Sorry. Faltou aquele botão share. Enter. Estão vendo agora aí? Sim. Sim, a agora tela sim. certa? A tela então, certa. Esses são os nossos contatos. A gente fica à disposição. Eu queria agradecer muito a vocês que participaram, que dedicaram tempo com a gente para essa discussão, e essa discussão, né? Agradecer ao Hélio pelo que foi colocado, o Ruslan, a Fernanda, que também está no back-office aí ajudando a gente. E a gente encerra. Não sei se Hélio ou Ruslan tem algum comentário final. E então eu já aqui da minha parte agradeço a todos vocês
Eu agradeço a oportunidade, Carlos Eduardo, obrigado por você motivar a gente a fazer esse webinar. Agradeço a presença de todos. Convido vocês a visitarem a nossa página, né, www.i-IoT Solutions. A gente fala um pouco mais das soluções que a gente distribui e também rever esse webinar que vai estar na página do YouTube da SEC Consult. Ok? Bom, agradeço também a oportunidade de estar participando do webinar. Agradeço ao Carlos Eduardo pelo convite, né, e pela oportunidade também, Hélio.